Bom dia. Bom dia. Deixa eu ver aqui. Eliane, consegue agora? Hum, agora. Tá? Ok. Tudo certo, Emanuel? Tá. Ou tá muito baixo? Todos me ouvem? Sim. Ah, não. É, agora acho que tá bacana. Também acho que tá bom agora. Passar em PDF pra vocês. Ok. Fica melhor compartilhar minha tela também. Vocês sabem. Pra cair em PDF. É, pode ser em PDF. É porque eu compartilhar tela tem que ter um plugin. Eu não sei se você tá com ele instalado aí. Então, PDF é mais fácil. Tá tudo certo aí também com a Ana Célia, Jean. Estão ouvindo direito? Está. Tudo certo. Tá dando fome. Hum, Ok. Ok.
Tá tudo ok. Chegando aí pra vocês? Sim, tá carregando. Robson, você recebeu o e-mail? Não sei. Como? Aí eu desculpa. Você já recebeu o e-mail? Eu enviei para você ontem um e-mail sobre aquela planilha de investigação de patrimônio, dados que seriam necessários. Sei, a lista de aquela tabela. Eu reencaminhei Isso. pro... Só queria confirmar. Sim, recebi, encaminhei pro Lorival e ele vai ter que dar uma analisada ainda para ver se ele compreendeu todos os campos, né? Pra, caso houver alguma dúvida, a gente entra em contato. Pessoal, bom dia. Primeiro, aquela técnica que a gente tem 40 minutos aí do nosso mas eu sei que vocês fazem em relação a essa apresentação que a gente vai realizar agora. A gente havia estipulado um tempo médio de apresentação de 2 horas, mas ele é sim, o módulo você identificar que é de fácil operação. O que pode ocorrer são dúvidas eventuais, claro, que vocês tenham em relação a como vocês trabalham aí, o que vocês vão ver agora no sistema, mas isso não vai prejudicar esse tempo estipulado que a gente tinha combinado de 2 horas, certo? Mesmo assim, caso haja dúvidas remanescentes ou algum problema que seja ou então alguma dúvida que a gente não consiga sanar aqui, não tenha tempo, a gente remarca uma outra ocasião, pode ser hoje à tarde, pode ser amanhã, pode ficar a critério de vocês. Mas eu acredito que não vai ultrapassar o tempo que a gente tinha estipulado antes de 2 horas, tá bom? O módulo de gestão de férias, né, o módulo de férias que a gente disponibiliza no SIG-RH, que é o nosso sistema de gerenciamento de Peraí, só um recursos instante, humanos, tá aparecendo uma ele engloba um aspecto. interferência. Alô? Parece que tá tendo um Robson, pouco tô de te ouvindo. interferência, porque sua voz está oscilando, ela hora fica alta, hora fica baixa. Não sei se é conexão, não sei o que está acontecendo. E agora, você Agora está sim, conseguindo me ouvir normalmente, sem interrupções? beleza. Agora sim. Tá Ótimo. ok? Então, só para continuar aqui, né, nessa versão do... Tá um pouco cortado aí, mas eu acho que não tem como aumentar essa tela, né, Deixa Robson? eu ver. Deixa eu Ah, diminuir tá, é aqui. o zoom. Ótimo. Fica tudo bem para vocês agora? Tá bom, dá pra ver. Tranquilo. O nosso... O que a gente precisar expandir, eu dou um zoom aqui. Alguém, pelas apresentações que vocês já tiveram, foram relacionadas a patrimônio e catálogo de materiais, esse módulo de férias ele se encontra em um outro sistema que também faz parte do sistema ICI, que é o SIG-RH. Como eu disse antes, o sistema SIG-RH ele é o sistema desenvolvido para a gestão de recursos humanos. Ele informatiza os procedimentos de recursos humanos, marcação de férias, cálculo de aposentadoria, avaliação funcional, dimensionamento do trabalho, controle de frequência. Todas essas opções que eu estou listando para vocês são módulos específicos que estão presentes dentro do sistema SIG-RH. O que a gente vai apresentar para vocês hoje é o módulo de férias que controla e gerencia as marcações de férias dos servidores da instituição.
Através desse módulo, é possível cadastrar, consultar, alterar, homologar, suspender férias de servidores e assim como gerar um calendário de bloqueio de férias e também emitir relatórios. Então, todas as funcionalidades são possíveis através do módulo de férias, certo? Esse módulo de férias, ele, assim como todos os outros sistemas e módulos do SIGS, eles possuem perfis de acesso. O que seriam esses perfis de acesso? Seriam características comuns relacionadas a papéis no sistema para determinados servidores que exercem uma função específica na instituição. Por exemplo, vocês do setor de RH, só confirmando aqui, Ana Célia trabalha com recursos humanos, não é isso? Jean também. São esses os nossos os participantes envolvidos diretamente no setor de recursos humanos, correto? Isso. Correto. Perfeito. Então, dentro dessa gerência, dentro dos recursos humanos, claro que vocês trabalham com diversas outras situações. Trabalham com frequência, com cadastros funcionais. E dentre essas funções que vocês exercem, férias, e o controle de férias é uma delas, correto? Então, para esse tipo de função que você exerce como gestor de RH, você precisa também de um perfil para gerenciamento de férias na unidade. Esses perfis de acesso, eles são distribuídos assim pelo sistema. Tem acesso o servidor, todo aquele com matrícula CIAP no sistema, ele acessa e que possua um cadastro de usuário no sistema, ele possui acesso a marcações de férias no sistema. Esse vínculo de servidor ele é acessado, eu vou mostrar mais à frente, através de um menu do servidor. E esse menu do servidor engloba todas as funcionalidades possíveis que um servidor pode realizar no sistema, e também as consultas possíveis para ele. A gente também trabalha no modo de férias com o perfil de chefia imediata. O que seria esse chefia imediata? São aqueles responsáveis de unidades que são responsáveis por homologação das férias desses servidores. Então, um fluxo macro do sistema, o servidor marcaria suas férias e o chefe da unidade desse servidor homologaria suas férias para que pudessem ser enviados pelos gestores. Alguma dúvida até aqui? Dentro também como perfil de acesso dos sistemas para funcionalidade de férias, a gente tem a secretaria de unidades, as possíveis secretarias de unidades. Secretário de unidade é uma designação e pode ser uma responsabilidade de unidade presente dentro do SIGADMIN, um sistema também de controle, um sistema de controle comum a todos os sistemas SIG. E esses secretários de unidade, eles possuem a permissão de realizar a marcação de férias para os servidores, porém não a homologação, certo? O servidor pode marcar suas férias no sistema, diretamente pelo menu do servidor, e os secretários de unidade, assim como os chefes de unidade, também podem realizar essa inclusão no sistema para esses servidores, caso necessitem. Okay? O gestor de férias, ele é o responsável por gerenciar todas as operações do módulo de férias. É ele quem gerencia o arquivo de férias que é gerado pelo sistema para envio no CIAP, é ele quem organiza todas as situações referentes ao gerenciamento de férias e as marcações feitas pelos servidores. Fechando essa questão de perfis de acesso, a gente tem também a figura do administrador DAP, administrador do Departamento de Recursos Humanos. Agora, esse administrador do sistema também é uma permissão específica, geralmente dada a quem tem controle total sobre todas as funcionalidades do sistema SIG-RH, e através desse perfil de administrador é possível criar calendários de eventos, e esses calendários de eventos relacionados a férias englobam o período de homologação de férias, o fechamento de folha, entre outras questões. Okay? Esse calendário é necessário para que as marcações e homologações de férias possam ocorrer. Alguma dúvida? Alguma Não, dúvida não. aí, Natália, Jean? Não, tudo certo. Aqui também só um resumo sobre os perfis que eu acabei de falar, né? Teríamos o servidor que cadastra e altera suas próprias férias, a chefia da unidade que homologa as férias desses servidores e também tem a possibilidade de cadastrá-las, as secretarias de unidade que incluem também as férias de todos os servidores lotados na sua unidade, ou seja, lotados na unidade em que são secretários, e o gestor férias que realiza toda a gestão da instituição e também a sua interação com o CIAP. O CIAP ele também está integrado ao sistema de férias através do envio e recebimento de marcações de férias. Isso eu vou explicar também mais à frente para vocês, certo?
Bem, como eu falei antes, para acessar o sistema SIG-RH e ter acesso ao módulo de férias e outras questões, é necessário que o usuário, que o servidor tenha um cadastro de usuário no sistema. Esse cadastro pode ser feito através do próprio sistema, na tela de logon, através desse ícone aqui, servidor cadastre-se. É claro que para esse servidor aqui, vai habilitar um formulário padrão para cadastro desse usuário, onde ele vai informar, entre outras informações, qual a sua matrícula SIAP, sua unidade de lotação, entre outros dados que são necessários, ok? Uma vez que esse usuário tenha já o cadastro desse usuário e senha, como se estivesse como se estivesse criando sua conta de e-mail ou algo semelhante, então ele já pode entrar no sistema e ter acesso ao portal do servidor. Aqui eu faço duas distinções. Portal de servidor é esse ícone aqui que está circulado em vermelho, onde os servidores têm acesso, certo? Quando você entrar no sistema, é essa visão aqui de módulos que você terá acesso. Uma vez que acesse o portal do servidor, essa tela aqui é que vai ser exibida para o usuário. Okay? Os servidores fazem marcação de suas férias através do módulo da aba de férias e o chefe de unidade tem acesso a uma outra aba também no menu do servidor, denominada chefia de unidade. Esse acesso ele é direcionado para servidores e chefes de unidade. Gestores de módulo acessam o módulo de férias, que seria esse ícone aqui, enquadrado, vermelho, visualizam? E é através desse ícone aqui, desse módulo, que os gestores vão ter acesso. Okay? Os principais fluxos no sistema, no módulo de férias, seriam o cadastro das férias, a possibilidade de consultas, alterações e exclusões, a homologação de férias, que pode ser feita pelo gestor de férias e também pelo chefe de unidade, a possibilidade de calendário de bloqueio de férias, que eu vou explicar também mais à frente, para ter uma visão geral. Esse calendário de bloqueio de férias é um calendário cadastrado pelo gestor do módulo de férias, em que ele vai determinar em que períodos não é possível que uma determinada categoria possa marcar suas férias. Como isso funciona no FRN, até onde nós temos conhecimento? Por exemplo, é necessário que os docentes eles não podem tirar férias durante o período letivo, né? Ou seja, eles têm que tirar férias com as férias da instituição, né? Com as férias denominadas pela instituição. O sistema permite o cadastro de férias em qualquer período, porém, para esses servidores é possível cadastrar um calendário de férias que bloqueie que docentes marquem suas férias no período determinado de férias da instituição. Deu para compreender? Sim. Qualquer dúvida, só me perguntar. E nós temos também a parte da integração SIAP, que é o envio, se trata justamente do envio das marcações por SIAP, e o recebimento dos arquivos de férias rejeitadas e aceitas para alimentação desse sistema, e assim esses dados são atualizados. Também é possível realizar a suspensão de férias de servidores. Aqui eu abro um parênteses, porque essa suspensão de suspensão de férias, perdão, ela é informativa, mas ela é possível, mas antes disso é necessário que haja esse cadastro no SIAP. Esse é um caso à parte, uma particularidade do sistema, onde a gerência tem que ser dada primeiramente lá no SIAP para que se possa cadastrar no sistema. E assim o servidor tem os seus cadastros sincronizados com o que tem no SIAP e o que tem no sistema. É possível também realizar a consulta do mapa de férias de uma determinada unidade. Esse mapa de férias informa você que determinados servidores estão ausentes por férias num período de X, certo? E também há outras operações e relatórios que são disponibilizados no sistema, que eu vou detalhar também mais à frente. Aqui eu vou começar a entrar nos perfis específicos para nos acessos específicos para cada tipo de perfil que a gente mostrou antes, certo? Começando pelo portal do servidor, que é a possibilidade do próprio servidor cadastrar suas férias no sistema. Como eu disse antes, o portal do servidor, ele é acessado por qualquer usuário, servidor que tem acesso ao sistema, usuário e senha, e ele vai visualizar uma tela semelhante a essa que vocês estão visualizando. Aqui, cada aba que o sistema disponibiliza são módulos que vão sendo implantados e disponibilizados no ambiente de produção de vocês, e à medida que esses módulos vão sendo implantados, essas abas vão ficando disponíveis para que os servidores façam suas consultas relacionadas a eles.
Numa implantação do módulo de férias, onde somente o módulo de férias esteja implantado, o servidor vai ter acesso somente à aba de consultas e à aba de férias. Ok? Essa aba de férias é aqui que a gente vai começar a esmiuçar as possibilidades agora. Uma vez que o sistema já tem o histórico dos servidores, né, isso também é uma particularidade, é possível que a instituição extraia o arquivo histórico de férias dos servidores que já existe no SIAP. Há um manual específico para isso. Nós, durante a implantação, também auxiliamos vocês na extração desse arquivo. E aí, esse arquivo inicial traz todas as informações de férias anteriores, ou seja, todos os exercícios com marcações realizadas dentro do SIAP são extraídos para a instituição, para que o servidor tenha já o seu controle e sua visualização do histórico de consulta de marcações anteriores. A inclusão de férias, ela se dá através dos seguintes passos. O servidor ele entra no sistema, clica em férias, inclusão de férias. Essa setinha está sendo exibida para vocês. Vai ter acesso a essa tela aqui. Essa tela aqui ele traz as informações gerais dos servidores e as possibilidades de marcação. Ó. Veja que aqui, nos dados das férias, o sistema traz já as informações dos períodos, dos exercícios que estão próximos de marcação do servidor, ou seja, exercícios que estão com marcações no sistema. E aqui abaixo ele tem a possibilidade de consultar férias previamente marcadas, caso seja necessário, e também os dados do exercício para o qual ele está cadastrando as férias atualmente. Então aqui, dentro do exercício, aqui você tem os dados do exercício, do período aquisitivo, o número de dias possíveis para a categoria desse servidor e os dados de parcelamento. Uma vez que você selecione aqui o número de parcelas, o sistema vai habilitar as caixas para que você indique quantos dias e o início de marcação dessas férias o usuário gostaria de selecionar. E então, uma vez que ele cadastra essas informações, é enviado para a homologação da chefia. Alguma dúvida? Queria frisar para vocês aqui somente, então, algumas considerações relacionadas ao cadastro de férias pelo portal do servidor. Como eu já disse antes, o próprio servidor pode cadastrar suas férias, porém o sistema também possui a parametrização que determina quais situações funcionais permitem marcação. Se ativo permanente, cedido, exercício provisório, enfim. O sistema ele trata especificamente a marcação de férias para servidores que são ativos permanentes da instituição na categoria docente ou técnico administrativo. Para essa situação ativo permanente na categoria docente ou técnico administrativo, o sistema já possui uma configuração existente para que as marcações se deem de forma correta. Porém, é possível que outros tipos de situações sejam necessárias, outros servidores em outras situações possam marcar férias dentro do sistema. E isso quem determina são vocês do RH. Se servidores cedidos podem marcar férias pelo sistema, se servidores numa situação de exercício provisório podem marcar férias no sistema. Todas essas outras situações que não são primeiramente englobadas na implantação do sistema podem ser configuradas. Para isso é necessário também que sejam informadas que tipo de regime esses tipos de servidores terão. Serão enquadrados nos mesmos critérios que o ativo permanente da categoria técnico-administrativo, da categoria docente? Enfim, é necessário que a gente tenha esse panorama para que possa ser configurado também no sistema. Ok? O sistema também possui configurações que determinam para cada servidor quais as divisões de férias possíveis, também presentes no regime de férias, como a gente chama. Seria a quantidade de parcelas e formato de divisões. 3 parcelas de 10 dias, 2 parcelas de 15 dias, ou seja, o sistema permite que seja também parametrizado para cada servidor em sua categoria, ou melhor, para cada situação funcional em sua categoria, quais as possibilidades de marcações de férias, quais os dias que são necessários. É possível somente que docentes tirem férias 30 dias, então seja parametrizado para que não haja incoerências, 30 dias que somente o servidor poderá pagar. Ok? O sistema também faz o controle dos aquisitivos de férias. Só um momentinho, William. Só um momentinho que o Jean caiu a conexão dele. Tá voltando agora. Tudo normal agora, Jean? Jean, até onde? Tá normal, ok. Jean, até onde você perdeu?
Foi, Qual foi a última informação que você conseguiu? foi o início desse slide, né? Então aqui você está informando que há parametrizações no sistema que podem ser configuradas para que cada servidor, cada situação funcional de um servidor, de suas categorias, sejam ajustadas de acordo com a realidade da instituição, certo? Isso vocês vão identificar ao longo da implantação do sistema, onde servidores vão informar que não estão conseguindo marcar férias por alguma situação funcional que não esteja englobada nesse primeiro período, certo? Mas tudo isso são configuráveis, então basta que a gente tenha as informações necessárias do regime de férias dessas situações para colocar no sistema. É algo simples. Ok? Ok. E aqui a continuação da tela que eu mostrei antes para vocês. Olha, quando eu informo o número de parcelas, o sistema me indica aqui, eu posso marcar 1, 2, 3 parcelas de férias, dependendo do regime, né? É imposto aí a categoria de situação. Então, aqui o sistema indica já os dias que são necessários e o início. Essa data de término aqui, ela é populada de acordo com essas informações de dias e início. Não seria necessário a digitação. E aqui também é possível que o servidor indique se desejaria o adiantamento salarial ou a gratificação natalina, né, como a gente chama, para que pudesse ser também considerado na marcação desse regime de férias e assim contabilize na sua ficha financeira. Alguma dúvida? Williane? O servidor pode marcar um dia de férias só para gerar o financeiro? Um dia de Isso, férias? só para... Depende daquelas parametrizações. Tem que ser configurado então, né? É possível que o servidor, a gente pode deixar livre o período de dias, ou seja, ao invés da gente informar aqui 0, 10, 20, tá vendo como? Sim, estou vendo. Então, ao invés da gente deixar já parametrizado aqui, que o servidor tem direito, pode marcar uma parcela de 10, de 15, a gente pode deixar já também livre para que o servidor tenha a quantidade de dias, 1 até 3 até 30, 45. Ah, tá certo. E aí, uma vez que ele cadastra essas informações, passando aqui é o cadastro, o resumo do que seria o cadastrado, e o sistema vai informar aqui não está mostrando, mas o sistema informa que a operação foi realizada com sucesso e fica também uma mensagem acima dessa tela aqui informando que a operação foi realizada com sucesso e as férias devem ser homologadas pela chefia. Ok? Algumas considerações também referentes às regras impostas do cadastro. Isso aqui são regras implementadas no sistema, então caso haja alguma discordância com o que você tem, a gente pode também verificar se é possível alteração. Okay? Algumas regras implantadas levam em consideração que nenhuma parcela de férias pode estar em concomitância com uma ausência, afastamento, licença, férias já cadastrada no sistema, salvo no caso das ausências que permitem a concomitância. Então, dependendo do tipo de ausência, o sistema não vai barrar, mas caso haja, aí há uma informação gerada na hora que o servidor está cadastrando, informando que há uma ausência X cadastrada para o servidor no período, e dentro daquele período ele não pode marcar suas férias. Ok? Sempre que as férias são manipuladas, ou seja, homologadas pela chefia, há uma negação ou confirmação pelo CIAP, o sistema encaminha o e-mail notificando o servidor. Então, o servidor cadastrou suas férias no sistema, a chefia também recebe um e-mail informando que há uma homologação pendente. E assim que a chefia homologa, o servidor que cadastrou essas férias recebe uma notificação informando também que suas férias foram homologadas. Da mesma forma, após homologados, houve o processamento dessas férias no CIAP e esse arquivo foi alimentado no sistema, o sistema também já gera mensagens automáticas para o servidor informando qual a situação das férias dele. Foram aceitas? Foram negadas? Então, o sistema já envia uma notificação automática também informando dessa situação. Ok? Da mesma forma, as novas marcações pendentes de homologação são notificadas aos responsáveis pela unidade. Foi isso que eu falei para vocês agora há pouco. No envio do cadastro do servidor, também a chefia é notificada. A marcação possui verificações de antecedência mínima visando atender às regras de comunicação com o CIAP.
além de regras específicas para condições especiais. Por exemplo, no caso de servidores expostos a raio-x que devem gozar férias obrigatoriamente em 2 períodos a cada 6 meses. Essa condição aqui é uma condição imposta no sistema. Caso seja necessária alteração, é só nos informar. Okay? Então, nesse caso, há uma regrinha específica para servidores expostos a raio-x e onde eles têm esse parâmetro já configurado, ou seja, o regime de férias dele obedece a essas condições. Eles têm que gozar obrigatoriamente em 2 períodos a cada 6 meses. Okay? Essa comunicação com o SEAP que eu citei aqui, nesse tópico, é um período, é um parâmetro também no sistema, onde você vai informar qual a antecedência mínima de férias de marcações que podem ser realizadas. Por exemplo, digamos que eu sou o servidor, estou cadastrando minhas férias hoje para amanhã. Nesse caso, há uma parametrização no sistema que permite ou não que isso seja feito. Por padrão, setado como parâmetro o período de antecedência mínima de 30 dias. Por que isso? Vocês trabalham com o sistema financeiro do SEAP ou com a gestão do SEAP? É necessário esse tempo para que a folha do servidor seja processada, caso haja financeiro envolvido, ou seja, adiantamento salarial, gratificação natalina, enfim, para que você dê tempo do SEAP fazer incluir essas informações na ficha funcional do servidor, e então ele possa receber normalmente a partir de 30 dias. Então, esse período mínimo é um período que vem sendo trabalhado nas instituições, que é o prazo mínimo também que o SEAP permite que essas informações sejam incluídas dentro da ficha financeira. Mas caso vocês entendam que esse parâmetro de 30 dias é muito tempo, pouco tempo, isso é configurável no sistema. Não é possível cadastrar as férias nos períodos definidos pelo calendário de bloqueio de férias, não é? Isso também é uma regrinha de cadastro imposta, uma vez que há um calendário de bloqueio de férias cadastrado, os servidores envolvidos não podem marcar suas férias naquele período. E para realizar o cadastro das férias, se faz necessária a verificação do calendário de comunicação com o SEAP, que é um calendário mensal. É isso que eu estava explicando para vocês agora há pouco. As férias que tiverem impacto financeiro só podem ser cadastradas após o mês seguinte, se o prazo de comunicação com o SEAP estiver fechado. Por exemplo, considerando o mês atual, julho, nesse caso, as férias só podem ser cadastradas a partir de setembro, porque nós temos aí o mês de agosto como um período de comunicação com o SEAP para que as informações financeiras sejam incluídas na ficha financeira do servidor. Alguma dúvida? Não, ok. E aqui, dentro do portal do servidor, ainda a gente tem as informações de consultas dos servidores. Né? Uma vez que eles cadastram suas férias e que há o histórico de férias já extraídos do SEAP para dentro do sistema, é possível que o servidor visualize suas informações de acordo com os exercícios e as marcações que foram impostas. A opção de alteração, ela fica disponível, mas nesse caso, eu vou explicar mais adiante, uma vez que o servidor altere suas férias que já estão no SEAP, é necessário uma nova homologação e um novo envio para o SEAP para que essas férias de fato sejam atualizadas, ok? Aqui também é a tela de consulta, onde o servidor tem as informações de suas férias que foram cadastradas anteriormente, também para consulta a qualquer momento, ok? Em relação à alteração, a gente tem algumas regrinhas também, que no caso leva em consideração que somente é possível alterar um período de férias se ele ainda não estiver sido usufruído, né? E fica como consenso isso. Só é possível alterar as férias desde que a data de início do período original e a data de início do novo período estejam a no mínimo 30 dias da data atual. Esse período de 30 dias é o que eu falei para vocês também, que é uma condição parametrizada dentro do sistema. Ainda é possível adiar a parcela não gozada, cujo período original esteja a menos de 30 dias para dentro do mesmo mês. Então, se eu quiser alterar essas férias dentro do mesmo mês, tudo bem, porque não há diferença em relação ao que foi imposto anteriormente. Porém, se eu quiser incluir essas férias para um período menor que 30 dias, aí sim, o sistema traria um bloqueio para o servidor. Só é possível remover um período de férias se as férias de exercício correspondente tiver com situação pendente de homologação. Uma vez que sejam homologadas essas férias, seria necessário, e o servidor alterar as suas férias depois disso, seria necessário reenvio à homologação e um reenvio ao SEAP, para que as atualizações sejam feitas de forma correta, ok? Muito bem. Agora a gente chega na parte de chefia de unidade, né? O outro perfil envolvido na situação do
módulo de férias, que são relacionadas basicamente à homologação de férias de servidores ou, caso não seja possível o cadastro pelo próprio servidor, a chefia de unidade também tem esse acesso. Dentro do módulo de chefia de unidade, da aba de chefia de unidade, a gente tem algumas opções aqui já parametrizadas, que seriam a inserção de férias, as consultas e alterações referentes às férias dos servidores da unidade, cronograma de férias da unidade, a homologação de férias em si e o mapa de férias. Esses dois tipos de opções, cronograma de férias e mapa de férias, eu vou mostrar para vocês como se dá. É um formato de relatório e as opções que são visualizadas nele. Na chefia de unidade, eu vou entrar aqui na opção de homologar, né? Homologar as férias. Aqui nessa homologação de férias, o gestor ele vai ter a possibilidade de visualizar já todos os servidores que já marcaram suas férias e também aqueles que ainda não marcaram. Para aqueles que ainda não marcaram, é possível, através desse ícone de mais aqui, incluir as férias dos servidores. E para os servidores que já marcaram suas férias, o servidor tem a opção de alterar, negar ou homologar as férias, ok? Uma vez que essas férias sejam negadas, ou melhor, a homologação dessas férias sejam negadas, é necessário que o servidor indique o motivo, o chefe da unidade indique o motivo e aí o servidor que cadastrou suas férias pode retificar no próprio menu servidor e reenviar para a homologação até que esteja tudo ok pelo chefe da unidade. Ok? Algumas regrinhas também impostas à homologação de férias. Só se homologa férias caso o status for férias pendentes de homologação ou férias negadas, né? Porque uma vez que ele já tem homologado, não é possível rehomologá-la. No ato de homologar ou negar um exercício de férias, o servidor requisitante será informado via e-mail sobre a homologação ou negação. Percebem que as comunicações elas são bem transparentes nesse caso? Qualquer alteração relacionada ao registro de férias do servidor, o sistema envia e-mail e todos os envolvidos ficam cientes dessas alterações que ocorreram. Pode ser configurada a homologação de férias, desbloqueio quando houver choques entre as férias de um chefe de uma unidade e seu substituto. E pode ser configurado também se o chefe de unidade homologa sobre as férias ou se deve ser feito pelo substituto. Tudo isso aqui também é parametrizado. Chefes homologam suas férias na Unifap? Sim. Os próprios chefes, né? Então, há também uma configuração no sistema para que os próprios chefes possam homologar suas férias. Caso eles não possam homologar suas férias, o sistema indica também já um responsável da unidade, ou vice, ou acima da unidade do qual ele é chefe. Okay? Caso a chefia possa, como tem aqui no próximo tópico, caso a chefia possa se auto-homologar, pode ainda restringir com as atividades, diretor, pró-reitor, etc., permitiriam a auto-homologação. Tudo é muito parametrizável no sistema para ficar conforme a necessidade da instituição. Então, há vários parâmetros dentro do módulo de férias que é possível a configuração de uma maneira mais rápida. E que é permitido homologar férias apenas durante o período definido no calendário mensal. Porque lá no calendário mensal há um evento denominado homologação de férias, onde somente será possível a homologação dentro desse período. Sim? E que a gente entra no módulo de férias, de fato, que é o módulo onde o gestor vai ter acesso, né, a todas as operações referentes ao módulo específico, são gestores de férias quem tem acesso. Como eu disse antes, fica disposto aqui nesse ícone marcado nesse quadradinho vermelho. E aqui é o módulo de férias, a visão completa dele. Aqui a gente tem algumas funcionalidades já, como consultas a relatórios, o registro do calendário, a integração SIAP, motivos para suspensão de férias que são cadastrados para que se possa informar a suspensão de férias de determinado servidor. Okay? O gestor de férias possui acesso às férias de todos os servidores da instituição, ou restrito a determinada hierarquia de unidade em caso de descentralização do controle, que pode ser configurado no sistema. Ou seja, o gestor férias ele tem acesso a tudo ou pode ter acesso somente a determinada unidade e suas subunidades. Fica a critério caso a gestão seja descentralizada. Okay? Parametrização pode permitir que o gestor férias manipule livremente as férias de servidores da instituição, inclusive desconsiderando as regras de comunicação com o SIAP ou divisões pré-estabelecidas. Como assim? Na inclusão do servidor, a gente viu que há uma série de regras impostas, uma série de quesitos
que o servidor deve obedecer para que as suas marcações ocorram normalmente. Caiu. Mas não é com a marca, caiu. Conexão, né? Caiu o áudio. Caiu o áudio. Williane. Certo? Porém, a gente entende também, o sistema entende, no caso, que ultrapassa aquele limite de 30 dias. Ou melhor, que é menor do que aquele período de 30 dias que é imposto de acordo com o parâmetro de antecedência mínima. Então, se não é possível a alteração do parâmetro, que uma vez alterado o parâmetro, todos os servidores vão ter direito também a esse tipo de situação, o gestor férias pode fazer essa marcação especificamente para aquele servidor. Isso tudo depende da parametrização também do sistema. Caiu o áudio, acho que passou uns 2 minutos sem áudio. Isso. Caiu o áudio, aliás. Caiu o áudio. Um tempinho sem o áudio. Um tempinho sem o áudio. Caiu para todo todos. mundo? Sim. Eu já estou de férias. Até onde vocês conseguiram ouvir? Aqui nessa tela onde eu tô? Sim. Sim. Certo. Nesse caso aqui eu estava explicando, só resumidamente então, o que eu já estava falando aqui antes, que o gestor de férias possui acesso às férias de todos os servidores da instituição, mas isso pode ser parametrizado por hierarquia de unidade. Depende de se a Unifap trabalhar com regime de descentralização de férias. Como assim? Cada unidade ou cada centro trabalha e gerencia as férias de seus próprios servidores. Caso haja esse tipo de descentralização, é possível parametrizar isso no sistema. Caso não, todos aqueles que receberem o cadastro de gestor férias, a permissão de gestor férias, no caso, podem realizar a gerência de qualquer servidor em qualquer unidade da instituição. É possível também, como eu estava falando antes, que o gestor férias ele tem acesso a tudo no sistema e também pode desconsiderar algumas regras no sistema que já foram impostas para os servidores. Então, há uma parametrização também que permite que os gestores de férias eles ignorem alguns tipos de regras que são colocadas no sistema, dependendo da situação que lhe é apresentada. Ou seja, o sistema entende que o gestor férias ele tem total controle sobre aquilo que é possível de se fazer dentro do sistema. Não, Ok? tudo certo. Alguma dúvida? Pois bem, uma vez que as regras de negócio, como chamamos, estejam sendo desconsideradas pelos gestores de férias, o sistema exibe aqui acima uma informação dizendo que as regras de negócio para o cadastro e alteração de férias estão desabilitadas. Caso essa informação esteja visível, é porque as alterações e inclusões que são realizadas pelo gestor de férias podem ser feitas livremente. Caso não, o gestor de férias também vai ser imposto àquelas regrinhas que a gente já apresentou antes para o servidor. E aí fica a critério também habilitar ou desabilitar isso no sistema. Ok? O cadastro de férias, para a situação desabilitada, né, para a situação onde onde o gestor de férias tem acesso total, é informado livremente o exercício, o início de período aquisitivo, o término do período, o número de dias, se já está homologadas as frequências, o status dessas férias no sistema, e entre outras situações também, para que se possa cadastrar essa parcela para o servidor, certo? O gestor férias, assim como o servidor e assim como o chefe de unidade, podem realizar o cadastro de férias dos servidores. E como gestores, como gestores quando os gestores cadastram as férias de servidores, é entendido que essas férias também já estariam homologadas. Então, é possível que você já coloque aqui no quesito homologado como sim, para que não seja necessário que você entre em um novo caso de uso e realize a homologação das férias. Entendido? Todo servidor, assim o chefe
O chefe de unidade, ele também pode realizar as consultas de férias dos servidores de sua unidade. Porém, o gestor de férias, ele tem acesso a todas as férias, a todas as consultas dos servidores da instituição. E aqui é uma série de parâmetros que ele pode utilizar para realizar essa consulta. Essa consulta aqui, presente no módulo, também permite a formação de um relatório, a geração de um relatório que pode ser usado para conferência ou qualquer outro tipo de situação que ocorra e que já não tenha dentro dos relatórios pré-moldados no sistema. Então, aqui eu posso buscar por servidor, por unidade de exercício, incluir nessa busca se o período de homologação de férias, o período de interrupção, o período de férias, a categoria no exercício, enfim, de acordo com os filtros existentes nesse caso de uso, eu posso montar um relatório ou realizar uma consulta combinando esses filtros. Okay? Aqui é a situação onde você tem os resultados obtidos das consultas que você realizou. Então, continuando pelo caso de uso, uma vez que você determinou quais os filtros que você vai usar e quais valores vão ser utilizados por eles, é realizada uma busca e os resultados obtidos são visualizados dessa maneira, onde você vai informar, onde você vai visualizar a unidade relacionada a esse servidor, as marcações de férias e a situação. Paga marcada quer dizer que essas férias foram cadastradas e já se encontram no CIAP homologadas, ou seja, o CIAP já sincronizou essas férias de servidores e já aceitou. Então, uma vez que isso ocorre, a situação do servidor é paga marcada, ou seja, tudo bem, suas férias que você incluiu já estão no sistema e você pode gozar nos dias que você determinou. Caso seja negada pelo CIAP, a informação de status aqui também passa a ser negada. E o sistema passa a exibir aqui nessa coluna a informação do motivo da negação pelo CIAP, que também é extraído pelo processamento desse arquivo de férias rejeitadas. Claro que tem também as situações de incluída, alterada, enfim, todas essas situações aqui ficam visíveis para que o servidor que o gestor possa consultar. Ok? Assim como consulta e cadastro de férias, o gestor de férias ele também pode homologar férias dos servidores da instituição. Digamos que o servidor cadastrou suas férias e o chefe não conseguiu homologar ou não houve homologação do chefe no período determinado. Então, o gestor ele pode homologar as férias que estão pendentes a qualquer momento no sistema. Uma vez homologadas essas férias, é necessário que essas férias homologadas sejam enviadas para o CIAP através do arquivo gerado no sistema. Okay? Aqui é uma consulta semelhante àquela que a gente já mostrou antes no chefia de unidade, onde ele vai mostrar aqui os servidores que já possuem suas férias cadastradas ou não e as opções disponíveis, como alteração, negação e homologação. Okay? Esse é o cadastro do calendário mensal que eu falei para vocês antes, que é de responsabilidade do administrador do sistema. O administrador do sistema SIG-RH, ele tem acesso à aba administração de pessoal e lá nessa aba de administração de pessoal, ele vai poder visualizar e criar esses calendários mensais. Esses calendários mensais, eles são utilizados em várias operações no sistema, não só na homologação, na questão de férias, mas outros módulos do sistema também. E aqui vocês podem visualizar que há os eventos de fechamento de folha e homologação de férias. Esses dois eventos aqui são considerados no cadastro e gerência das férias no sistema, ok? Esse calendário mensal, esse fechamento de folha e homologação de férias, homologação de férias é algo mais livre, mas esse fechamento de folha é algo que já vem determinado pelo CIAP no envio de datas, né, que são dispostas no portal, no CIAPnet, se eu não me engano, onde já tem as indicações do próprio CIAP do período em que ele vai estar recebendo férias, ou então no período que ele vai estar, que ele vai estar disponibilizando as alterações de férias marcadas, enfim. Todas essas datas devem ser cadastradas no sistema de acordo com o que o CIAP disponibiliza para que não haja inconsistência entre esses dois sistemas. Só uma pergunta. Tudo certo? Esse fechamento de folha é extraído do sistema, aquela data que vem no CIAPnet? O que eu estou falando aqui é algo que o que eu já apresentei até aqui. Fechamento de folha, por exemplo, né? Ele vai extrair para o sistema do CIAP para cá, essa data, lá no calendário? Não, é necessário preencher. Não, é necessário, são necessários que seja esses dados de calendário são necessários que seja feito de forma manual. Exatamente.
Nesse caso a gente não tem, justamente porque é algo que não há um período fixo que o SIAP disponibiliza, né? Assim, se a gente tivesse padrões no sistema que pudesse trazer essas informações e ele permitisse isso também, é claro, aí seria de forma automatizada. Mas como não, é algo muito, muito dinâmico do próprio SIAP, então esse calendário fica aberto para que o gestor faça esse calendário, esse preenchimento de acordo com o que o SIAP disponibiliza. Outro tipo de calendário que eu já tinha citado para vocês antes. Outro tipo de calendário que eu já tinha citado para vocês antes e que o sistema disponibiliza é a parte de calendário de bloqueio de férias. Veja que o cadastro dele também se dá de uma forma muito simples. Você vai informar aqui o calendário de bloqueio de férias, né? O período de férias. Aqui não está mostrando, mas há também a situação abaixo do período da categoria que vai ser afetada por esse bloqueio. E uma vez que você informe o período, a categoria, que não está mostrando aqui, mas existe já na versão que vai ser implantada para vocês, é possível também informar a descrição do motivo desse bloqueio. E aí todos os servidores que se enquadram em determinada categoria e que não vão poder marcar férias no período estipulado. Ok? Há também uma outra situação referente no sistema, referente a férias no sistema, denominada suspensão de férias. Essa suspensão de férias também tem algumas regrinhas específicas que eu vou mostrar aqui para vocês, e depois eu volto aqui de como se dá esse cadastro. Mas eu queria mostrar isso aqui antes para vocês. A suspensão de férias ela é utilizada para o registro de interrupções formais do período de férias. Ele gera um novo período para remarcação, constando da diferença de dias já gozados e dias não utilizados, ou seja, a partir da data de suspensão. E apenas para exercícios que chegaram a ser sincronizados e aceitos pelo SIAP. O que isso quer dizer? Somente é possível indicar a suspensão de férias para servidores que estejam com parcelas sendo gozadas, sendo usufruídas no momento. Então, uma vez que essa suspensão tenha que ser realizada, é necessário, e isso aqui é utilizado somente para esse caso de uso de suspensão, que essas férias sejam registradas no SIAP, remarcadas no SIAP, e então o motivo, essas observações sejam alimentadas no sistema para que não haja incoerência e nem inconsistência com o que tem no SIAP e o que tem no sistema SIG-RH para os servidores. Ok? Essa questão de suspensão de férias, ela é dada no sistema mais de uma forma informativa e também para que os registros sejam coincidentes com o que tem no SIAP. Mas é necessário que haja antes uma marcação de férias do gestor no SIAP, ok? Essa marcação dentro do sistema se dá da seguinte maneira. Uma vez que você informa o servidor, né, informa qual o servidor através do campo de busca, esse campo é autocomplete, se você buscar aqui Carlos, o sistema vai listar todos os Carlos existentes já na base de dados, e aí você só seleciona o servidor e o sistema carrega automaticamente suas informações, como a tela que eu estou mostrando agora. E aí, nesse caso, ele vai informar a você quais parcelas podem ser suspensas nessa operação, ou seja, quais parcelas que estão em gozo no sistema. E aí, uma vez que você interrompa aqui clique em suspender, né, informe aqui a data fim de suspensão, de interrupção dessas férias, o sistema vai informar também a justificativa, ou motivo de suspensão, que é cadastrada também pelo módulo do sistema. A possibilidade de informar N tipos de motivos de suspensão. Isso fica registrado para informação. Uma vez que você indique qual o período fim da férias, ou melhor, qual a data de interrupção das férias que estão sendo gozadas, o sistema habilita automaticamente também uma outra parcela. Veja que aqui, nessa primeira tela, haviam apenas duas parcelas cadastradas para o servidor. Uma vez que eu informo a suspensão, uma outra parcela é indicada com os dias remanescentes de suspensão, ou seja, os dias que houveram desde o período que foi marcado anteriormente até o fim, e informa o período de início e fim para que você possa também cadastrar no sistema. Também informar a justificativa e assim você consegue registrar essa suspensão de férias. Ou seja, essa suspensão de férias é marcada no SIAP e registrada no SIG-RH. Ok? Liliane? Alguma dúvida? Uma vez
Interrupção do segundo período, tem alguma perca salarial? Célia? Oi. Célia, eu não consigo te ouvir, a ligação tá a Oi. conexão está cortando, a voz está intercalada. Tá, deixa eu perguntar. Uma vez pede a interrupção das férias, no caso, ele gozou o primeiro período. O sistema pede para ele retornar o pagamento, estornar o pagamento, alguma coisa assim? Ou uma vez recebendo não tem como, só vai trabalhar mesmo o período das férias mesmo, para gozar? Você entendeu? Não entendi. Nesse caso, se interrompendo férias que foram já pagas para o servidor, é isso? O sistema pede para retorno? Nesse caso, como o registro... nesse caso, como o registro de férias, ele se dá primeiro no SIAP, essa interrupção se dá primeiro no SIAP, ou seja, o SIAP fica ciente dessa interrupção que houve no período X, então é necessário verificar se primeiro o SIAP permite que essa suspensão seja dada lá para férias que já foram pagas no sistema, que já tiveram sua parcela de gratificação, adiantamento, enfim, pagas. Então, uma vez que o sistema, por isso que o sistema faz essa distinção para esse caso de uso, de que primeiro é necessário cadastrar lá no SIAP para informar aqui no sistema. Primeiro o SIAP tem que aceitar. Se o SIAP aceitar, então o SIAP mesmo tem mecanismos de informações, seja na ficha financeira ou através de outro tipo de serviço, que informa o servidor esse tipo de situação. Mas nesse caso, teria que ser um fluxo feito pelo SIAP, no sistema não. Sim. Célia? Estou ouvindo. Me ouvindo? Sim, respondeu. Obrigada. Respondi sua dúvida? E aqui a gente entra na questão de férias. O que é que a gente já viu até agora? Deixa eu só dar um resumo de como esse fluxo se daria de uma forma, como o sistema convenciona. O servidor vai cadastrar suas férias, o chefe de unidade vai homologar suas férias, então as férias homologadas no sistema, elas ficam disponíveis para que sejam gerados um arquivo denominado, um arquivo de férias que vai ser incluído no sistema SIAP, certo? Essa geração de arquivo é realizada através do caso de uso gerar férias SIAP. Aqui nesse gerar férias SIAP vão ser consideradas todas as marcações dos servidores que estejam homologadas. Então, marcações não homologadas não vão entrar nesse arquivo de férias e, consequentemente, não vão ter suas marcações registradas no SIAP, uma vez que esse processamento se dá através desse arquivo. Ok? A integração SIAP, ela possibilita a geração de arquivo com os exercícios de férias marcados e homologados pela chefia para envio em lote ao SIAP. Porque o que ocorre hoje, né? O que ocorre hoje é que cada servidor ele pode cadastrar suas férias diretamente no SIAP, mas individualmente, não é isso? Ele vai lá, marca suas férias, e aí o SIAP aceita ou não, e ele tem a informação de que as suas férias podem ser gozadas em um determinado período. Com o sistema de férias, os servidores vão passar a marcar suas férias no sistema, no SIGRH, e não mais no SIAP, porque o envio de férias deles fica condicionado a essa geração de arquivo pelo setor de RH, para que sejam enviados todos em lotes e também processados todos de uma vez só. Isso possibilita o gerenciamento mais eficaz da instituição sobre que servidores vão estar em férias de um determinado período e assim se organizar de uma forma mais ágil. Concordam? Certo. O SIAP disponibiliza após o processamento dos arquivos, dois arquivos, férias aceitas e férias negadas. Uma vez que você gera esse arquivo no sistema e envia no SIAP nos períodos em que são determinados por eles, o SIAP processa de um dia para o outro, se eu não me engano, leva não mais que 24 horas, o processamento desses arquivos em dois, férias aceitas e férias rejeitadas. Esses dois arquivos precisam ser realimentados no SIGRH para que o processamento ocorra. Ou seja, você vai enviar para o SIAP as marcações que são desejadas pelos servidores
E o CIAP vai informar para você, através desses arquivos, que férias podem ser marcadas no período pedido ou não. Para que a informação se dê de uma forma completa, é necessário que esses dois arquivos sejam processados no sistema através de uma importação simples, que eu vou mostrar também mais à frente. E aí, automaticamente, as informações que são disponibilizadas pelo CIAP vão ser atualizadas no sistema. E aí é quando o sistema lança aqueles e-mails para os servidores informando que seu período de férias foi aceito, que seu período de férias foi negado, e para os negados é necessário a inclusão novamente desses períodos de férias. E assim o fluxo continua. Ok? Ó, como eu estou informando aqui, esses arquivos são retroalimentados no sistema e, no caso das férias negadas, incluindo o motivo informado pelo CIAP. Uma vez que a gente extrai esse arquivo de férias negadas e indique no sistema e atualize no sistema, o sistema também já traz a informação do porquê dessas férias terem sido negadas. E informa isso ao servidor. Ao processar os arquivos de retorno, o sistema altera o status e comunica os servidores de suas férias. Isso que eu acabei de falar para vocês. Então, de um modo geral, essa tela aqui que vocês estão visualizando é a tela de geração do arquivo, onde você pode informar o ano de exercício, a data de início, a data de término, o mês ano de referência do processamento, caso queira, e já o arquivo. Caso nenhuma dessas informações aqui sejam cadastradas, sejam incluídas, você pode gerar o arquivo da mesma forma e o sistema vai trazer todos aqueles servidores, independente do exercício, independente de período, que estão com as férias marcadas e homologadas para processamento. Okay? Então, o fluxo se dá, para resumir a situação, a geração do arquivo, que inclui as marcações dos servidores. Essas marcações são enviadas para o CIAP. O CIAP, após 24 horas, se não me engano, geram 2 arquivos de férias rejeitadas e aceitas. E esses arquivos são alimentados através do caso de uso ler férias CIAP, que eu vou mostrar aqui para vocês para ficar mais fácil o entendimento. Ó, gerar férias CIAP, você entra nessa telinha aqui, onde você vai gerar o arquivo. Uma vez que os arquivos foram gerados, basta acessar novamente aqui, ou melhor, basta acessar a funcionalidade ler férias CIAP, estão vendo aqui? Para que o sistema redirecione o usuário para essa telinha aqui, onde ele vai informar se o arquivo de férias aceitas, inclui o arquivo de férias e processa. Da mesma forma que fez do tipo de arquivo férias aceitas, vai ter que ser gerado também o de férias rejeitadas. Basta indicar aqui, incluir o arquivo e processar. Alguma dúvida? Tá fácil o entendimento para vocês até aqui do que eu estou apresentando. O sistema, o módulo de férias, de acordo com o que vocês estão visualizando aqui, é útil para vocês? Vocês entendem que pode ser realizado de uma forma bem coerente, como eu posso falar, administrativamente mais fácil o entendimento através desse módulo de férias ou não? Dá para entender como é que ele vai funcionar, né? Assim, na prática, a gente vai ter uma facilidade maior, né? De que eu acho. Claro, o meu intuito também é justamente esse, né, dessa apresentação, é mostrar para vocês as funcionalidades, as possibilidades que o sistema permite, e aí, a partir de então, a gente começar a trabalhar especificações e qualquer outra alteração que tenha que ser realizada. Mas fico feliz de vocês, e pelo menos saber se vocês dá para ter uma visão geral do que eu estou apresentando aqui para vocês. Tudo certo, okay, então, pode né? prosseguir. Dentro dessas outras operações do sistema, é possível também cadastrar lançamento CIAP. Essa funcionalidade é uma funcionalidade que é utilizada apenas para excepcionalidades e situações extraordinárias. E que situações extraordinárias poderiam ocorrer? Por exemplo, servidor que marcou férias no CIAP, no início é possível que os servidores não se acostumem com a implantação direta no SIG-RH ao invés no CIAP, no qual eles já estavam acostumados, e por desatenção ou mesmo por qualquer outro motivo, as férias tenham sido cadastradas no CIAP e não no SIG-RH.
Se as férias foram cadastradas diretamente no SIAP, então esse servidor não está incluído naquele arquivo de férias que é gerado em lote para o sistema, certo? Para o SIAP. Mas é necessário que ele informe que essas férias foram lançadas no SIAP para que vocês tenham um controle e possam cadastrar o lançamento. E assim ele possa também passar, mesmo que essas férias tenham sido cadastradas lá no SIAP, primeiramente, uma vez solucionada essa questão no SIGRH, ele consiga também marcar suas férias futuras de outros exercícios e não tenha problemas com isso. O que não pode ocorrer é a inconsistência do que está no sistema CHS-GRH e o que está no sistema SIAP. Okay? Esse cadastro de lançamento SIAP é uma funcionalidade que possibilita o ajuste manual do status de sincronização com o SIAP, permitindo informar também o motivo em caso de negação. Como eu disse antes, situações que estão no SIAP são tratadas no processamento das férias, dos arquivos de férias que são gerados através da situação paga marcada. Se está com a situação paga marcada, significa que o servidor está com as férias cadastradas no SIAP corretamente, de acordo com o pedido que ele realizou antes. Então, se ele cadastra no SIAP primeiramente e não inclui, enfim, não foi feito pelo sistema SIGRH, é possível que o servidor que o chefe de unidade, ele cadastra suas férias, o chefe de unidade não, perdão, o gestor de férias, cadastra as férias dele que estão lá no SIAP com a situação paga marcada e assim o servidor tem lá as suas férias e o seu histórico garantido dentro do sistema. E há várias outras situações onde é necessário que o servidor tenha as férias ou a situação alterada por algum motivo. E aí é dentro desse cadastrar lançamento SIAP que o sistema vai identificar a alteração que foi sofrida nessa marcação. E essa marcação e essa alteração são sempre relacionadas à situação da marcação de férias, ou seja, se ela vai sair de alterada para incluída, de incluída para negada, de negada para paga marcada, enfim. Ela não mexe nas marcações das parcelas, mas sim na situação. Só um minuto. É uma operação de Nesse sincronização caso manual. só altera o status, né? Vejam. Somente o status, exatamente. Caso seja necessário alterar as parcelas, o gestor de férias pode realizar essa alteração, caso o servidor não possa. E aí no caso de uso, consultar férias, onde ele vai ter a possibilidade de alterá-las. Ok, entendido. Entendido? Só retomando, é uma operação de sincronização manual para os casos excepcionais que não tenham respeitado o calendário de sincronização e necessite de ajuste manual aqui e lá. Né? Aqui no sistema SIGRH e lá no SIAP. Então, são para qualquer tipo de eventualidade, qualquer tipo de situação, onde a situação precise ser alterada no sistema, aqui e no SIAP, ou lá no SIAP. Ok? Aqui é a tela onde você vai informar os cadastramentos, o cadastro lançamento SIAP. Ele vai informar aqui para você também aquela tela, aquele formulário padrão de consulta de servidores, unidade de exercício, ou o próprio nome do servidor, situação, homologação, enfim. Existem N filtros aqui que você pode combinar para buscar o servidor e realizar sua consulta de uma forma mais eficaz. E aqui é a tela de cadastrar lançamento SIAP. Está vendo que aqui ele permite apenas que seja informada a situação e, caso haja uma negação, informar a crítica SIAP. Aqui já fica parametrizado com a crítica SIAP referente a registros que foram negados. Ok? Aqui a gente já parte para a finalização do caso da apresentação em si. Eu vou mostrar algumas consultas e relatórios que vão ser alimentados, isso é claro, de acordo com os cadastros que a gente já viu até aqui. Então, eu pergunto mais uma vez, alguma dúvida, qualquer dúvida, qualquer entrave que vocês tenham tido na apresentação, pode falar. Não, até agora não. A gente vai deixar, quem sabe, se não for abordado, eu faço a pergunta. Tudo bem, então. Essa tela aqui é a tela onde eu mostrei antes que existe no módulo de férias, mais destacada a parte de relatórios. Esses relatórios aqui também são possíveis de consultas, né? Alguns deles já estão incluídos no próprio menu do servidor através das opções de consultas de férias, onde aí o servidor vai poder visualizar seu histórico de alterações de férias, o mapa de férias da unidade, enfim. Esse relatório aqui são os que estão disponíveis dentro
dentro do módulo de férias e ficam acessíveis para os gestores. O mapa de férias permite à chefia visualizar a distribuição das férias dos servidores de uma unidade num determinado período. Essa consulta é feita através de um período informado, estipulado, se for o caso, uma unidade de exercício vinculada, né? E aí a gente inclui as unidades ou não, as unidades filhas ou não dessa unidade que a gente selecionou antes, e pode também filtrar somente para aqueles homologados, fica a critério. Uma vez que eu determine quais são os filtros que vão ser utilizados para a geração desse meu mapa de férias, o relatório mostrado é algo semelhante a esse, onde eu vou ter o período que foi informado como obrigatório, a unidade de exercício que foi escolhida e também a informação do chefe de unidade dessa unidade de exercício que eu coloquei no filtro. E aqui o sistema vai dar para você as informações dos servidores dessa unidade, a data que foi solicitada, né, para visualização desse mapa de férias, e aqui ele marca com um X em todos os servidores que estão com férias marcadas e homologadas no sistema, caso seja determinado, né, no filtro, para que tenha uma visão sobre que servidores e como a unidade vai estar mapeada durante esse período. Ok? Aqui ele informa também o total de servidores no dia, se houve choque de férias ou não, o total de servidores lotados nas unidades, enfim. Dá aqui um parâmetro geral sobre as marcações dos servidores de uma determinada unidade. Ok? O cronograma de férias, ele traz as informações de marcações de férias de uma forma mais detalhada. Aqui ele informa a unidade de exercício, também o período, veja que os filtros de buscas foram os mesmos, mas aqui ele informa já detalhadamente o exercício, o período aquisitivo, os dias, a situação dos servidores, as parcelas, ou seja, é um cronograma geral das férias de uma determinada unidade de exercício por período. Okay? Esse relatório geral de férias, esse também combina diversas situações que podem ser geradas de forma dinâmica no sistema. Ou seja, como ele também apresenta histórico, também pode ser criado através de relatório, ele já é exibido em formato de relatório, você pode incluir aqui quais os filtros que são possíveis e necessários para que se tenha uma determinada informação que se queira. Então, aqui, uma vez que eu informe, o sistema vai gerar algo semelhante a esse relatório aqui que estou exibindo para vocês. Tem legendas aqui também para informações de situações e o que cada situação significa dentro do sistema, a unidade, os períodos que foram determinados, e aqui ele vai agrupar por unidade esses servidores com os seus exercícios. Alguma dúvida? Não. Aqui na escala de férias também é um outro tipo de relatório que pode ser mostrado, também, assim como o mapa de férias, ele mostra quais são os servidores que estão de férias ou então que vão entrar de férias em um determinado período, e aqui ele mostra os dias que estão, a quantidade de férias marcadas por mês, os dias de férias que estão cadastrados para cada servidor, a quantidade de dias marcadas, enfim, aqui ele dá todo um panorama também, assim como o mapa de férias, dos servidores que estarão de férias. Um outro relatório interessante para vocês do histórico de modificação de férias é o histórico de modificação de férias. Esse histórico de modificação de férias, ele é atualizado automaticamente a cada alteração registrada no sistema. Essa alteração inclui condicionada às alterações no CIAP. Então, marcação de férias incluídas, ok, o sistema vai incluir aqui já para você a situação incluída para determinado servidor. E aí essas férias foram homologadas. Então já é um novo registro que vai ser apresentado dentro do histórico de modificação de férias para um determinado servidor. E aí, uma vez que as férias foram processadas, o sistema vai e também já inclui essa nova informação no histórico de férias informando. Ou seja, o sistema trata também todos os históricos, todas as alterações sofridas na marcação de férias de um servidor, desde a sua inclusão até a efetivação dessa marcação de férias. E aqui a visualização também é para controle, caso haja alguma discordância, alguma verificação que tenha que ser feita com a marcação realizada por algum servidor. E aqui a gente finaliza a nossa apresentação. Eu mostrei para vocês as principais finalidades do sistema, como vocês mesmos já disseram. É claro que mais dúvidas e mais situações podem ser sanadas ao longo da implantação do sistema, quando vocês tiverem a oportunidade de validar roteiros desse módulo, entrar em cada caso de uso. E aí sim,
as dúvidas e as solicitações é que vão surgir, mas para a apresentação geral, eu finalizo aqui e fico à disposição para tirar suas dúvidas. Só uma dúvida. Sobre substituição, quando o titular de uma função ele entrar de férias e for substituído por um outro servidor, isso vai ficar registrado também aí no sistema de férias, no módulo de férias? Vai ficar disponibilizado a operação de homologação e as operações que esse chefe substituto vai passar a obter. Mas dentro do módulo de férias, ou então algum relatório específico que indique que unidade, ou então alguma consulta específica que indique que unidade está com um substituto. Certo, e o perfil, ele vai ser alterado como? Tem que mudar manualmente ou ele já reconhece o período de férias e o substituto eventual? Isso. Alterações funcionais, elas são basicamente dentro do módulo de cadastro. Também um módulo coração do GRH. Agora, lá sim você vai poder fazer esse cadastro de substituição e assim refletir nessas operações do sistema. O que acontece é que, uma vez que você indique uma designação para esse servidor, para o servidor substituto, o sistema já vai trazer para você as informações e assim o titular e assim o indicado como substituto nessa operação dentro do módulo de cadastro vai já ter as possibilidades de cadastro, alterações de férias e homologações que o servidor titular tinha antes. Através da designação do cadastro no cadastro do módulo cadastro, já vai poder servidor funções no sistema automático. Já vai poder ter suas funções no sistema automático. Essa designação, essa designação, esse registro de designação cadastrado no sistema. Ah, tá. Tá, ok. Mais alguma dúvida? Não, era essa a dúvida que eu tinha. Dúvida? Entendido. Mas dá para entender direitinho essa questão? Mas dá para entender direitinho Deu essa para questão? entender bem. Então, caso já não haja mais nenhuma dúvida, caso já não haja mais nenhuma dúvida, Ana Célia, Jean, nada mais? Jean, nada mais? Só o seu telefone. Robson, Manuel, alguma consideração? Caso tenhamos dúvida. Ou conversa pessoalmente com Robson. Como? Em caso de dúvida, nós entramos em contato com você. Com o Robson aqui mesmo. Um problema. Porque o que a gente vai fazer essa parte de acompanhamento, né, com você, tá, com a Ana Célia e o Jean, você que vai ficar então também junto com o Diana. A parte de férias. Isso, na verdade... Também vai ter cadastro na parte de cadastro. Na verdade, eu já vim com ela, né, já que sou da folha de pagamento, eu vim com ela por falta de uma pessoa lá do cadastro que fica responsável por esse módulo de férias, né? Então eu vim para pegar um conhecimento e aí repassar. Certo. Porque assim, você está indicado como gestor de férias, né? Certo. Teoricamente, as perguntas serão direcionadas a você como existem talvez configurações que podem ser feitas no sistema, eles mandam um questionário para a gente fazer esse levantamento, caso haja. Ou também configurações básicas de como a gente vai preencher um determinado campo, essas coisas. Então isso tudo a gente vai tratar junto com você. Eu sei. Certo, daí eu... Ok, então. Porque aí qualquer coisa, quando você não souber como uma informação determinada é tratada, aí você vai conversar com o seu reitor lá, né? Para ele te fornecer essa informação para repassar para a gente. Você tem pessoas, tem pessoas que têm mais conhecimento dessa questão de férias, só que no momento elas estão afastadas, né? No caso da Iana, que ela está de licença maternidade, ela não entende bem, assim, bem profundamente essa questão de férias. Aí eu posso tirar a dúvida com ela, né? Dúvida com ela. Isso, você vai tirar as dúvidas com ela.
com relação a essa parte de votação, como a gente está gravando toda essa parte de apresentação, né? Ela também pode assistir essa apresentação posteriormente. Não tem problema não, tá? Certo. E a gente também aqui da SIC fica à disposição para qualquer. E a gente também aqui da SIC fica à disposição para qualquer dúvida, qualquer outro entendimento. Basta marcar ou então falar comigo mesmo no Skype, Robson, que seja relacionado a isso. Qualquer dúvida que seja relacionada a isso, a gente está à disposição. Agradeço. Hein? Robson, Emanuel, podemos encerrar aqui? Robson, Emanuel, podemos encerrar aqui? Ok. Queria mais uma vez pedir desculpas pelo atraso. No início dessa apresentação. Agradecer também a vocês pela participação. Boa tarde, nós que agradecemos. Bom dia e boa tarde. Ok, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.